Qual foi a coisa mais estúpida que o seu diretor já impôs? O nosso diretor ficava na entrada todas as manhãs, nos revistando com um scanner corporal e confiscando todos os nossos celulares até o final do dia. Ele implementou isso no ano passado, depois de pegar alguém colando em uma prova, e agora celulares eram contrabando. Ser pego com um significava 5 dias de suspensão, além de uma carta negativa do orientador educacional para todas as faculdades de sua preferência. Nosso diretor adorava nos dizer que os celulares estavam destruindo a capacidade de concentração da nossa geração, mas meu pai tinha Parkinson e usava cadeira de rodas. Mamãe nos deixou, o que significa que eu era seu cuidador principal e precisava de uma forma de contatá-lo. Outros jovens com pais passando por problemas de saúde não conseguiam receber atualizações sobre complicações de emergência. Alunos com irmãos mais novos não tinham como saber se eles chegaram em casa da escola em segurança. O irmão de Sean foi hospitalizado porque Sean não pôde avisá-lo que o padrasto abusivo deles havia encontrado seu dinheiro escondido na noite anterior. Todos nós andávamos completamente isolados das pessoas que dependiam de nós. Chris foi suspenso por tentar passar com o celular pelo scanner, enrolando-o em papel alumínio. Sarah perdeu sua bolsa de estudos por mérito quando correu para a diretoria e pegou seu celular para ligar para a mãe sobre o hospital ter trocado a medicação dela. Passei 7 meses sem celular, cuidando do papai, literalmente correndo para casa durante os 2 intervalos de almoço. 25 minutos para ir, 5 minutos para checá-lo, 25 minutos para voltar, chegando sem fôlego e suado para as aulas da tarde. Outros alunos começaram a notar minha rotina, e alguns acharam hilário. Seu pai poderia estar tendo um ataque cardíaco agora mesmo, e você nunca saberia, disse Tyler durante a aula de química. Aposto que ele está de cara no chão enquanto você aprende sobre ligações covalentes. A pior parte era que ele estava certo. Foi por isso que decidi enganar o sistema e comprei um celular descartável barato. E na manhã seguinte, passei pela segurança com 2 celulares. O detector inevitavelmente apitou e eu entreguei meu celular normal antes de continuar com o segundo aparelho escondido. Eu o guardei atrás de um azulejo solto no banheiro do 3º andar que ninguém usava e toda manhã depois disso, eu o pegava, colocava na minha mochila e no final do dia, devolvia para trás do azulejo. Eu só o usava para checar meu pai entre as aulas. Tudo estava indo muito bem até que o Sr. Lee entrou no banheiro enquanto eu mandava uma mensagem para o papai para ver se ele se lembrava de seus remédios para o coração. Deixei o celular cair, chutei-o rapidamente para trás do vaso sanitário e me curvei, fingindo estar doente. Em outra ocasião, reprovei em uma matéria inteira por causa disso. Passei 20 minutos acalmando meu pai silenciosamente durante um ataque de pânico, e quando cheguei à aula de inglês, a prova já havia começado. O Sr. Joe não me deixou entrar e me deu um 0. Ainda assim, faltavam 3 meses para a formatura, então achei que poderia aguentar, mas papai estava piorando. Agora esquecendo conversas, caindo aleatoriamente, cada dia sozinho era um risco. Então, paguei nossa vizinha para checá-lo 3 vezes por dia por $20 por semana. Comprei um sistema de casa inteligente que enviava alertas para o meu celular escondido. Desenvolvemos rotinas, planos de emergência, nos preparamos para tudo, mas a vida não se importa com preparação. Uma manhã, o aquecedor antigo que papai adorava usar quebrou. Ele queria consertá-lo enquanto eu estava na escola, mas o aquecedor era velho. O fio soltava faíscas aleatoriamente. Era um risco de incêndio. Fiz ele jurar que não tentaria. Vou esperar até você chegar em casa, ele disse com as mãos extremamente trêmulas. Naquela tarde, o diretor estava substituindo nosso professor de história e ele falava monotonamente sobre a Convenção Constitucional quando meu celular vibrou silenciosamente contra minhas costelas. Olhei com cuidado debaixo da minha mesa. Alerta da casa inteligente. Fumaça detectada. Quarto principal. Depois, outro. Fumaça detectada. Corredor. Outro. Cozinha. Meu rosto ficou branco. Papai havia tentado consertar o aquecedor. Eu me levantei, minha cadeira arrastando. Preciso sair, emergência no banheiro. Mas ele nem mesmo pausou sua palestra. Sente-se. Eu protestei. Não, eu preciso ir. Minha bexiga está... Ele respondeu. Sua bexiga está perfeitamente bem. Sente-se, ou você está suspenso. O pior não era a casa pegando fogo, mas o fato de ser 13h15. Veja bem, papai sempre tomava seus sedativos para dor à 1 da tarde. Eles o deixavam inconsciente por cerca de 1 hora toda vez. Naquele momento, ele estava em seu quarto, em sua cadeira de rodas, dormindo profundamente enquanto a fumaça enchia a casa. Eu tive que escolher entre arriscar minhas candidaturas para a faculdade ou a vida do meu pai. Não havia escolha. Corri para fora para ligar para a emergência. Pressionei o telefone contra o ouvido, mas a linha ficou muda. Minha chamada não completava. Tentei freneticamente de novo, pensando que meus dedos trêmulos haviam digitado errado, mas ficou mudo novamente. Foi quando percebi que não tinha sinal. Minha mente começou a disparar, pensando como isso era possível se eu acabara de receber o alerta da casa inteligente. Eu claramente tinha internet. Bem, foi aí que tive a segunda percepção. Os alertas da casa inteligente chegaram porque eu estava conectado ao Wi-Fi da escola. Eu precisava de sinal para ligar, e o diretor claramente
havia instalado bloqueadores de sinal em todos os lugares. E então, eu corri. Corri pelo corredor discando, desesperadamente, esperando que em algum lugar houvesse sinal. Professores me viram e começaram a gritar, mas eu não me importei. Acabei na porta da frente. Então girei a maçaneta e percebi que estava trancada. Comecei a soluçar, pensando que essa regra estúpida estava prestes a custar a vida do meu pai. Corri por 4 corredores diferentes até a saída de emergência mais próxima. O alarme começou a disparar imediatamente, e eu disquei para a emergência. Dei ao operador o endereço da minha casa, expliquei tudo e comecei a correr para casa. Cheguei lá 20 minutos depois, onde vi meu pai sendo colocado em uma ambulância. O médico disse que ele estava vivo, mas que mais 2 minutos o teriam matado. Voltei para a escola uma semana inteira depois, quando meu pai já estava em casa novamente. Na minha primeira aula de volta, o diretor invadiu nossa sala e me tirou de lá. Ele me levou para sua sala, onde me fez sentar. Então, você acha que está isento da nossa política de tolerância zero com celulares? Eu me sentei na cadeira em frente à sua mesa enorme. Minhas mãos apertaram os apoios de braço, até meus nós dos dedos ficarem brancos, e eu o olhei diretamente nos olhos, sem piscar. Sim, eu acho que estou isento quando seguir sua política teria matado meu pai. As palavras saíram firmes, embora meu coração estivesse batendo tão forte que eu podia senti-lo na garganta. O rosto dele passou de um rosa normal para um vermelho escuro em cerca de 2 segundos, e ele bateu a mão na mesa com tanta força que sua caneca de café pulou e derramou um líquido marrom sobre alguns papéis. As regras se aplicam a todos igualmente, sem exceções. É isso que as torna justas. Sua voz ficava mais alta a cada palavra, até que ele estava basicamente gritando comigo. Eu enfiei a mão no bolso e peguei meu celular, o mesmo que salvou a vida do meu pai, e virei a tela para ele. Os alertas do detector de fumaça ainda estavam lá no meu histórico de notificações, cada um com data e hora, mostrando exatamente quando o fogo começou a se espalhar pela nossa casa. Estes registros mostram o fogo se espalhando enquanto você se recusava a me deixar sair da sua sala de aula. Meu dedo apontava para cada alerta, enquanto eu rolava por eles lentamente para que ele pudesse ver a progressão do quarto para o corredor e para a cozinha. Ele se recostou em sua cadeira de couro, as molas rangendo sob seu peso, e os músculos de sua mandíbula se contraíram como se ele estivesse rangendo os dentes. Você teve um item proibido na propriedade da escola por meses. Isso é motivo para suspensão imediata e notificação às faculdades. A ameaça pairava no ar entre nós como algo físico. Eu me levantei da cadeira lentamente, sentindo algo mudar dentro de mim, como um interruptor virando de assustado para determinado. Então faça, mas eu vou registrar uma queixa formal na Secretaria de Educação sobre a negação de adaptações para pessoas com deficiência. Minhas pernas pareciam bambas, mas me mantive de pé. Ele realmente riu disso. Um som áspero e latido que me deu vontade de socar alguma coisa. A condição do seu pai não o torna deficiente. Boa tentativa, no entanto. Ele balançou a cabeça como se eu fosse uma criança estúpida, tentando se livrar de uma detenção. Respirei fundo e expliquei o que eu havia pesquisado na noite anterior, sentado ao lado da cama de hospital do papai. Como cuidador principal dele, eu me qualifico para adaptações sob a lei federal, e o médico do meu pai confirmará que preciso de contato de emergência para seus cuidados médicos. As palavras saíram mais rápido do que eu planejava, mas consegui dizer tudo. O diretor acenou com a mão no ar como se estivesse espantando uma mosca, descartando tudo o que eu acabara de dizer. Mesmo que isso fosse verdade, o que não é, você ainda violou a política ao esconder um telefone por meses. Seus dedos tamborilavam na mesa em um ritmo irritante. Eu me virei e saí de seu escritório sem dizer mais uma palavra. Meu corpo inteiro tremia de raiva e medo do que aconteceria a seguir. O corredor estava vazio, pois todos ainda estavam em aula, e eu imediatamente peguei meu celular e disquei para a neurologista do meu pai, a doutora Martinez, que o tratava há 3 anos, e ela atendeu no 3º toque. E eu expliquei tudo às pressas sobre o incêndio, a política de celulares e o diretor ameaçando minhas candidaturas para a faculdade. Ela ficou em silêncio por um momento, depois disse que escreveria uma carta imediatamente, afirmando que minhas responsabilidades como cuidador exigiam disponibilidade constante para emergências médicas. Agradeci a ela umas 5 vezes antes de desligar e me encostar na parede, tentando processar tudo o que acabara de acontecer. O resto do dia passou como um borrão de aulas em que eu não conseguia me concentrar em nada, exceto em me perguntar se o diretor já estava redigindo a papelada da suspensão. Depois que o sinal final tocou, eu estava enfiando livros no meu armário quando Sarah apareceu ao meu lado, seu rosto pálido e preocupado. Eu ouvi o que aconteceu com o diretor. Isso é uma loucura. Depois de você literalmente salvar a vida do seu pai. Ela se encostou no armário ao lado do meu, sua voz tremendo de raiva em meu favor. Contei a ela sobre o confronto, sobre as ameaças dele e minha contra-ameaça de registrar uma queixa. E ela ouviu com a boca aberta em incredulidade. Ela agarrou meu braço e me puxou para uma sala de aula vazia, onde poderíamos conversar sem que ninguém ouvisse. Eu tenho registrado todas as vezes que essa política de celulares prejudicou alguém, disse ela, tirando um caderno cheio de datas, nomes e incidentes. Eu tenho declarações de 12 pessoas, incluindo Sean, cujo irmão acabou na UTI porque ele não pôde avisá-lo sobre o padrasto deles. Há algo muito errado com um diretor
diretor que acha que revistar crianças como se fossem criminosos todas as manhãs é um comportamento normal. Eu me pergunto o que realmente está por trás dessa obsessão por controle. Não pode ser apenas um incidente de cola do ano passado? Isso parece uma coisa tão pequena para criar toda essa mentalidade de fortaleza. A caligrafia dela era limpa e organizada. Cada incidente documentado com horários, testemunhas e resultados. Ela me mostrou página após página de jovens que sofreram porque não conseguiam contatar suas famílias em emergências. A avó de uma garota teve um derrame e morreu sozinha, porque a garota não pôde atender quando o hospital ligou durante o horário escolar. A irmã mais nova de outro garoto se perdeu voltando da escola primária e vagou por horas porque ele não pôde receber a ligação de sua mãe. As evidências eram esmagadoras e de partir o coração. História após história da política, causando danos reais a pessoas reais. Sarah disse que planejava levar o caso ao conselho escolar, mas ainda não tinha criado coragem. Agora ela queria combinar nossos casos e lutar contra isso juntos. Fazê-los ver como suas regras se tornaram perigosas. Eu concordei imediatamente, sentindo-me menos sozinho sabendo que outra pessoa entendia o que estávamos enfrentando. Passamos a hora seguinte naquela sala de aula vazia, planejando nossos próximos passos, anotando cada detalhe que conseguíamos lembrar sobre nossas experiências e fazendo cópias de toda a documentação dela. Naquela noite, depois do jantar, sentei-me ao computador pesquisando os códigos de segurança contra incêndio para escolas e encontrei páginas e páginas de regulamentos sobre saídas de emergência. O Código de Incêndio do Estado dizia que todas as portas de saída deveriam poder ser abertas por dentro, sem chaves ou conhecimento especial, durante o horário escolar. Tirei capturas de tela de tudo, especialmente das partes sobre como o bloqueio de saídas poderia resultar em acusações criminais se alguém se machucasse. Minhas mãos tremiam enquanto eu lia sobre uma escola em Ohio, que foi processada depois que um garoto quebrou o braço tentando escapar por uma janela durante um pequeno incêndio na cozinha, porque as portas estavam trancadas. Abri um novo documento e comecei a digitar minha queixa para o coordenador de inclusão e acessibilidade do distrito, explicando como o Parkinson do meu pai me tornava seu cuidador principal e como a política de celulares quase o matou. Anexei as capturas de tela dos códigos de incêndio, a linha do tempo dos alertas de fumaça e descrevi como o diretor se recusou a me deixar sair de sua sala de aula, mesmo para uma emergência no banheiro. Escrevi sobre os bloqueadores de sinal impedindo chamadas para a emergência e as portas trancadas prendendo os alunos dentro durante emergências. A carta cresceu para 5 páginas, enquanto eu detalhava cada violação de segurança e incluía links para leis federais sobre adaptações para estudantes cuidadores. Fiquei acordado até as 3 da manhã, reescrevendo sessões para soarem menos raivosas e mais factuais, adicionando datas, horários e citações específicas do diretor sobre as regras se aplicarem a todos igualmente. Meus olhos ardiam de tanto olhar para a tela, mas continuei adicionando evidências, lembrando como o paramédico disse que mais 2 minutos teriam matado o papai. Na manhã seguinte, eu mal conseguia manter os olhos abertos durante a primeira aula, quando a voz do diretor soou pelo interfone, anunciando novas medidas de segurança com efeito imediato. Revistas aleatórias de celulares serão conduzidas ao longo do dia com scanners portáteis, disse ele, e eu juro que podia senti-lo me encarando através do alto-falante. Qualquer um pego com um dispositivo enfrentará consequências imediatas, incluindo suspensão e notificação às faculdades. Os alunos começaram a sussurrar e a olhar ao redor, nervosos, enquanto os professores ficavam perto das portas, segurando os novos bastões de escaneamento que lhes foram dados. Durante a segunda aula, 2 seguranças entraram e fizeram todos se levantarem enquanto nos passavam os scanners, verificando bolsos, mochilas e até nos fazendo tirar os sapatos. 3 alunos foram pegos com celulares escondidos em estojos de calculadora e foram retirados imediatamente. Na hora do almoço, a escola inteira estava paranoica e irritada, falando sobre como isso estava ficando louco e se perguntando o que havia desencadeado a repressão. Fui à biblioteca durante o almoço e usei o telefone da escola para ligar para a linha não emergencial dos bombeiros, explicando que era um aluno preocupado com violações de segurança em minha escola. A mulher que atendeu anotou todos os detalhes sobre as portas trancadas e os bloqueadores de sinal, fazendo perguntas específicas sobre quais saídas eram afetadas e se os bloqueadores impediam todo o serviço de celular ou apenas de certas operadoras. Ela disse que bloquear chamadas de emergência era uma violação federal grave e que eles precisariam investigar imediatamente. Levamos esses relatos muito a sério, especialmente quando envolvem potencial interferência com comunicações de emergência, disse ela, digitando rapidamente enquanto eu lhe dava mais detalhes. Ela me disse que um inspetor visitaria a escola dentro de uma semana e pediu minhas informações de contato caso precisassem de mais detalhes. Sarah me encontrou depois da aula com mais 3 alunos que queriam ajudar a combater a política de celulares. Uma garota chamada Amy nos contou que sua mãe diabética entrou em coma durante o horário escolar e quase morreu porque Amy não pôde atender quando o hospital ligou. Outro garoto disse que seu irmão mais novo se perdeu por 6 horas porque ele não pôde receber a ligação da escola primária. Sarah anotou todas as suas histórias em seu caderno, pegando informações de contato e perguntando se eles estariam dispostos a testemunhar em uma reunião do conselho escolar. Nos encontramos no parque depois da escola todos os dias daquela semana, reunindo mais evidências e testemunhos de alunos
cujas famílias foram prejudicadas pela política. Fui ao escritório do departamento de inglês e registrei um recurso formal da nota do exame que perdi enquanto ajudava meu pai durante seu ataque de pânico. A chefe do departamento, uma mulher de cabelos grisalhos e olhos gentis, ouviu minha explicação e disse que precisaria rever as circunstâncias com o Sr. Joe, mas que emergências médicas geralmente justificavam oportunidade de recuperação. Ela fez cópias da minha documentação sobre a condição do papai e disse que teria uma resposta em 2 semanas. 3 dias depois que enviei minha queixa, eu estava na aula de química quando fui chamado à diretoria para verificar meu e-mail no computador da escola. Havia uma mensagem de Georgina Klein, do escritório do distrito, dizendo que ela havia revisado minha queixa e estava agendando uma reunião formal de adaptação. 504. O diretor seria obrigado a comparecer, juntamente com membros relevantes da equipe, para discutir minhas necessidades como estudante cuidador. Ela anexou vários formulários para o médico do meu pai preencher, confirmando minhas responsabilidades de cuidado e as necessidades médicas dele. Imprimi tudo e notei o diretor me observando da porta de seu escritório com os braços cruzados e a mandíbula cerrada. 2 dias depois, fui chamado para fora da aula de história e encontrei tanto o diretor quanto o orientador educacional esperando na diretoria. O diretor fechou a porta e sentou-se à minha frente, enquanto o orientador ficava nervosamente perto da janela. Precisamos discutir sua recente queixa ao distrito, disse ele, inclinando-se para a frente com as mãos cruzadas sobre a mesa. Retirá-la seria melhor para todos os envolvidos, especialmente considerando que suas candidaturas para a faculdade ainda estão pendentes. O orientador educacional rapidamente acrescentou que eles estavam apenas preocupados com meus níveis de estresse e queriam me ajudar a focar na formatura, mas eu podia ver o rosto do diretor ficando mais vermelho enquanto ele esperava por minha resposta. Eu tirei meu celular do bolso, apertei o botão de gravação no aplicativo de gravador de voz e o coloquei virado para cima na mesa entre nós. Você está me ameaçando de sabotar minhas candidaturas para a faculdade se eu não retirar minha queixa? A orientadora interveio imediatamente, acenando com as mãos enquanto explicava que eles estavam apenas preocupados com meus níveis de estresse com tudo o que estava acontecendo em casa. O rosto do diretor ficou ainda mais vermelho escuro e os nós de seus dedos ficaram brancos onde ele segurava a borda da mesa. Os músculos de sua mandíbula se contraíram enquanto ele olhava para o meu celular gravando, como se quisesse pegá-lo e jogá-lo do outro lado da sala. A orientadora continuou falando cada vez mais rápido sobre serviços de apoio e opções de aconselhamento, enquanto lançava olhares nervosos entre mim e o diretor. Peguei meu celular, salvei a gravação com a data e a hora, levantei-me e saí, enquanto eles ainda estavam falando. Na manhã seguinte, eu estava na aula de química quando alguém bateu na porta da sala e um homem com o uniforme do corpo de bombeiros entrou, carregando uma prancheta e uma bolsa de equipamentos. Alfred se apresentou ao nosso professor e explicou que precisava inspecionar os sistemas de segurança do prédio, incluindo as capacidades de comunicação de emergência. Ele tirou um dispositivo amarelo do tamanho de um celular e começou a andar pela sala, segurando-o em diferentes alturas. Os números em sua tela mudavam constantemente conforme ele se aproximava das janelas e depois voltava em direção ao corredor. Ele anotava em sua prancheta após cada medição, e sua testa se enrugava mais a cada leitura. Observei do meu lugar enquanto ele testava perto da porta, e o dispositivo mostrou 0 barras de sinal, assim como meu celular durante o incêndio. Ele perguntou à nossa professora sobre a saída de emergência mais próxima e se os alunos poderiam fazer chamadas de emergência daquele local. Ela pareceu confusa e disse que presumiu que poderiam, mas nunca havia tentado, já que celulares não eram permitidos. Alfred fez mais anotações e foi testar o corredor enquanto todos nós observávamos pela janela da porta. Ele segurou seu dispositivo em diferentes pontos ao longo do corredor e continuou balançando a cabeça para o que quer que as leituras mostrassem. Outros alunos começaram a sussurrar sobre o que estava acontecendo e se isso tinha a ver com o incêndio do meu pai. Alfred passou 20 minutos apenas no nosso corredor, verificando cada porta de sala de aula e testando os sinais em vários pontos. Ele tentou seu próprio celular em vários lugares e pude ver que ele ficava mais frustrado quando as chamadas não completavam. Ele tirou um segundo dispositivo que parecia um rádio e o testou também, fazendo anotações sobre quais frequências funcionavam e quais não. Durante a troca de aulas, meu celular vibrou com uma ligação do papai. Sua voz estava trêmula e confusa do outro lado. Quando eu tomo as pílulas azuis? O frasco diz de manhã, mas eu pensei que era à tarde. Expliquei o horário dos remédios dele enquanto caminhava para minha próxima aula, grato por poder realmente atender, em vez de descobrir horas depois que ele dobrou a dose ou a pôl completamente. Ele fez a mesma pergunta novamente 2 minutos depois, sem se lembrar de que tínhamos acabado de conversar, então fiquei na linha enquanto ele tomava os comprimidos certos e colocava os frascos de volta em ordem. Porque o diretor continua piorando as coisas para si mesmo, adicionando regras mais extremas após cada incidente. Sua reação a uma queixa de um aluno é reprimir toda a escola com revistas aleatórias e ameaças de suspensão. Minha vizinha me mandou uma mensagem logo depois que desliguei, enviando uma foto do papai no chão ao lado de sua cadeira de rodas com a mensagem de que ele tentou se transferir sozinho e caiu, mas não se machucou. Ela o ajudou a se levantar.
mas mencionou que esta foi a terceira queda esta semana e que o cuidado estava se tornando mais intensivo do que o nosso acordo original cobria. Ela pediu um extra de $15 por semana, o que parecia razoável, dado o quanto mais ela estava fazendo. Mas eu sabia que nosso orçamento já estava no limite. Fiz as contas na calculadora do celular, somando os medicamentos do papai, o pagamento da hipoteca, as contas, as compras e o pagamento atual da vizinha. Adicionar mais $15 significaria que eu teria que pular o almoço todos os dias, e provavelmente alguns jantares também. Mas não havia realmente uma escolha, já que o papai precisava da ajuda. Respondi concordando com o aumento e agradecendo por tudo que ela estava fazendo. Meu estômago já estava roncando por ter pulado o café da manhã para economizar dinheiro, e agora eu estaria fazendo isso permanentemente. Mas pelo menos, o papai teria alguém cuidando dele com mais frequência. Naquela tarde, a escola inteira estava agitada com a notícia de que Alfred Coffey convocou uma reunião com o diretor sobre os resultados de sua inspeção. Alunos que trabalhavam na secretaria disseram que o ouviram no telefone com alguém do corpo de bombeiros usando palavras como infração e correção imediata necessária. O diretor estava andando de um lado para o outro em seu escritório a tarde toda, de acordo com a secretária que lhe levou café. A notícia se espalhou de que Alfred encontrou problemas com as portas trancadas, os bloqueadores de sinal e várias outras questões de segurança que precisavam ser corrigidas imediatamente. A reunião aconteceu na manhã seguinte no escritório do diretor com a porta fechada, mas todos na secretaria principal podiam ouvir a voz firme de Alfred através das paredes. Ele explicou que bloquear os sinais de celular impedia chamadas de emergência, o que violava regulamentos federais sobre o acesso ao serviço de emergência. Ele também disse que a política de portas trancadas durante o horário escolar criava um risco de incêndio ilegal que poderia prender os alunos durante uma emergência. A voz do diretor ficou mais alta enquanto ele argumentava que os bloqueadores de sinal eram essenciais para manter a integridade acadêmica e prevenir a cola. Alfred o interrompeu para dizer que a educação não significava nada se os alunos morressem porque não podiam pedir ajuda durante uma emergência. Ele se referiu especificamente ao incêndio na casa do meu pai, observando que o atraso de 2 minutos causado pelos sinais bloqueados quase custou uma vida. O diretor tentou argumentar que foi um incidente isolado, mas Alfred tinha uma lista inteira de outros quase acidentes e preocupações de segurança de sua inspeção. Ele deu à escola 48 horas para desativar todos os bloqueadores de sinal ou enfrentar multas imediatas e um possível fechamento pelo corpo de bombeiros. O diretor continuou tentando negociar exceções ou mudanças graduais, mas Alfred não cedeu no prazo. Os alunos reunidos do lado de fora podiam ouvir o barulho de papéis enquanto Alfred apresentava seu relatório formal com todas as violações documentadas e fotografadas. Sarah me encontrou depois da aula naquele mesmo dia, segurando uma pilha de papéis e com um olhar determinado. Ela estava coletando histórias de outros alunos prejudicados pela política de celulares e queria nos organizar em um grupo de apoio. Nos encontramos no laboratório de química vazio, onde 17 alunos apareceram com suas próprias histórias de terror sobre a política. Sarah distribuiu folhas para que todos anotassem exatamente o que aconteceu com eles e como a proibição de celulares havia causado danos reais. Os alunos escreveram sobre emergências familiares perdidas, bolsas de estudo perdidas e situações perigosas das quais não puderam escapar. Uma garota não conseguiu ligar para a mãe quando ficou presa no depósito da academia por 3 horas. Outro garoto perdeu a última ligação de seu pai antes de uma cirurgia de emergência. Sarah coletou todas as declarações e disse que as digitaria para a reunião do distrito sobre meu pedido de adaptação. Na manhã seguinte, fui chamado à sala de orientação, onde a chefe do departamento de inglês estava esperando com a papelada do meu recurso de nota. Ela me pediu para explicar exatamente por que eu perdi a prova do Sr. Joe, e eu contei a ela sobre o ataque de pânico do papai naquele dia. Ela tomou notas enquanto eu descrevia os 20 minutos que passei no telefone mantendo-o calmo e seguro. Então, ela chamou o Sr. Joe para explicar sua política de não recuperação para provas perdidas. Ele entrou parecendo irritado e disse que seu plano de aula era claro sobre não haver exceções por nenhum motivo. A chefe do departamento apontou para a seção sobre emergências médicas e perguntou se isso incluía crises médicas familiares. O Sr. Joe disse que os alunos poderiam alegar que qualquer coisa era uma emergência para se livrar das provas. Ela o lembrou que eu tinha documentação do médico do papai sobre sua condição e meu status de cuidador. Ele ainda insistiu que chegar atrasado significava reprovação automática de acordo com suas regras. A chefe do departamento disse que revisaria a política e retornaria a nós dois dentro de uma semana. 2 semanas se arrastaram sem nenhuma notícia sobre minha reunião de adaptação, 504. Até que finalmente recebi um e-mail de Georgina Klein. A reunião estava marcada para quinta-feira, às 14 horas, na sala de conferências ao lado do escritório do diretor. Passei a noite anterior organizando todos os registros médicos e cartas médicas do meu pai em uma pasta. Sarah me ajudou a praticar o que dizer e me lembrou de manter a calma, mesmo que o diretor se tornasse difícil.
A quinta-feira chegou e entrei na sala de conferências para encontrar Georgina já lá com um laptop e um gravador. O diretor sentou-se à sua frente com os braços cruzados e a mandíbula cerrada. Georgina se apresentou como a coordenadora de adaptação 504 do distrito e explicou que estava ali para determinar se eu me qualificava para adaptações. Abri minha pasta e espalhei os papéis de diagnóstico do papai, a carta de seu neurologista e fotos dos danos do incêndio. Georgina pegou cada documento e leu cuidadosamente enquanto digitava notas em seu laptop. Expliquei como o papai precisava de monitoramento constante por causa de suas quedas e do horário dos medicamentos. O diretor interrompeu para dizer: ele estava escondendo um celular por meses, o que mostrava clara desobediência. Georgina levantou a mão para detê-lo e me pediu para continuar explicando o incidente do incêndio. Descrevi os alertas de fumaça, as portas trancadas, os sinais bloqueados e como encontrei meu pai mal respirando. Ela fez perguntas específicas sobre os tempos de resposta e o que teria acontecido sem meu celular escondido. O diretor continuava se mexendo na cadeira e batendo a caneta na mesa. Sarah entrou em seguida com Sean e outros 2 alunos que queriam testemunhar sobre a política. A voz de Sean tremeu enquanto ele descrevia a hospitalização de seu irmão após o ataque do padrasto. Ele explicou como seu irmão quase morreu porque Sean não pôde avisá-lo para ficar longe de casa. A garota que ficou presa no depósito mostrou fotos dos hematomas de tentar arrombar a porta. Outro aluno falou sobre perder o derrame de sua mãe porque a escola pegou seu celular naquela manhã. Georgina tomou notas detalhadas sobre cada incidente e fez perguntas de acompanhamento sobre horários e resultados. O diretor argumentou que eram incidentes isolados que não representavam circunstâncias normais. Georgina olhou para ele e disse que situações de emergência eram exatamente quando os alunos mais precisavam de acesso ao celular. Ela propôs uma adaptação em caráter experimental, permitindo que eu carregasse meu celular apenas para emergências médicas. O rosto do diretor ficou vermelho enquanto ele insistia que isso destruiria todo o seu sistema disciplinar. Outros alunos exigiriam a mesma exceção, e logo todos teriam celulares novamente. Georgina o lembrou que as adaptações da seção 504 eram legalmente exigidas para alunos com necessidades documentadas. O diretor disse que precisava de tempo para pensar em alternativas que não minassem sua autoridade. Nesse exato momento, Alfred Coffey bateu e entrou na sala carregando seu relatório de inspeção. Ele colocou cópias na frente de todos e começou a ler suas descobertas de segurança em voz alta. Os bloqueadores de sinal violavam a lei federal ao impedir chamadas de emergência. A política de portas trancadas criava um risco ilegal de aprisionamento que poderia prender os alunos durante incêndios ou outros desastres. Ele afirmou que a escola deveria desativar imediatamente todo o equipamento de bloqueio de sinal ou enfrentar penalidades federais. O diretor argumentou que precisava de tempo para encontrar outras maneiras de prevenir a cola e as distrações. Alfred disse que os regulamentos de segurança não permitiam períodos de transição quando vidas estavam em risco. Georgina olhou para ambos os relatórios e disse que o diretor tinha 1 semana para propor mudanças na política, mas minha adaptação começaria imediatamente, dada a necessidade médica documentada e as preocupações com a segurança. Quando nos levantamos para sair, o diretor agarrou meu braço e me puxou de lado. Ele avisou que qualquer uso não emergencial do meu celular resultaria em suspensão imediata. Concordei em manter um registro detalhado de cada chamada e mensagem relacionada aos cuidados do papai. A chefe do departamento de inglês me encontrou no corredor e ofereceu um acordo sobre minha prova perdida. Eu poderia fazer uma versão de recuperação valendo no máximo 70% da nota, o que não salvaria completamente minha média, mas me impediria de reprovar na matéria e arruinar minhas chances de formatura. A neurologista do papai ligou naquela noite e disse que estava pensando no incêndio. Ela queria mudar o horário dos sedativos dele para evitar aquela perigosa janela das 13 horas durante o horário escolar. Mudamos tudo para as 15h30, o que não era perfeito, já que a dor dele piorava à tarde. Mas pelo menos ele ficaria acordado se algo ruim acontecesse enquanto eu estivesse preso na aula. 2 dias depois, recebi um e-mail de alguém chamada Teresa Compton, do conselho escolar. Ela precisava de toda a minha documentação sobre o incidente do incêndio para sua revisão dos protocolos de emergência. Imprimi tudo, incluindo os alertas do detector de fumaça, a transcrição da chamada de emergência e o relatório do Corpo de Bombeiros, mostrando os tempos de resposta. Ela agendou uma reunião comigo para a terça-feira seguinte para revisarmos a linha do tempo pessoalmente. Enquanto isso, o diretor intensificou o monitoramento de celulares após perder a batalha dos bloqueadores de sinal. Os professores começaram a patrulhar os corredores entre cada aula, carregando scanners portáteis para procurar por dispositivos. Eles paravam alunos aleatoriamente e passavam os bastões em volta de suas mochilas, procurando por celulares escondidos. Acho curioso como o diretor agarrou o braço do aluno e fez ameaças logo após perder a batalha legal. Esse contato físico parece cruzar outra linha que ele não deveria cruzar, mas quando tentaram me escanear, eu mostrei minha carta de adaptação da seção 504 de Georgina. O professor teve que recuar, embora eu pudesse ver a frustração em seus olhos. Outros alunos não tiveram tanta sorte, e 3 foram pegos com celulares apenas naquela primeira semana. O diretor os fez ficar na cantina durante o almoço, segurando placas que diziam: "Eu coloquei todos em perigo." 1 semana após o início da patrulha,
julho, a escola finalmente instalou as zonas de telefone de emergência que Alfred havia exigido. Eles colocaram telefones fixos especiais em 3 locais que se conectavam diretamente ao serviço de emergência sem passar pela secretaria. Pequenos sinais verdes marcavam cada zona com instruções sobre quando o uso do telefone era permitido durante emergências. Pareceu uma pequena vitória, embora não devêssemos ter precisado de um incêndio para obter medidas básicas de segurança. Naquela mesma tarde, fui chamado à diretoria, onde o diretor estava sentado com uma pasta grossa. Ele havia aberto acusações disciplinares formais por meus meses, escondendo o celular descartável antes do incêndio. A papelada retrocedia através das filmagens de segurança, mostrando-me indo àquele banheiro do 3º andar todas as manhãs. Ele queria uma suspensão retroativa, que iria para o meu histórico escolar permanente, e seria relatada às faculdades. Liguei imediatamente para Georgina, que disse que isso exigiria uma audiência completa com direito ao devido processo legal. Ela não podia acreditar que ele estava insistindo nisso depois de tudo o que aconteceu com o incêndio do meu pai. A audiência foi marcada para dali a 2 semanas, com um painel de 3 administradores do distrito. Passei essas semanas reunindo cada pedaço de evidência sobre por que eu precisei daquele celular escondido. Sarah me ajudou a organizar declarações de testemunhas de outros alunos afetados pela política de celulares. Na manhã da audiência, entrei na sala de conferências do escritório do distrito com um fichário de documentos. O painel incluía Teresa Compton, com quem eu já havia me encontrado sobre a investigação do incêndio. Ela olhou para o diretor com uma expressão que eu não consegui decifrar. Quando todos nos sentamos, comecei a apresentar minha linha do tempo, mostrando exatamente quando a emergência do incêndio do meu pai aconteceu, minuto a minuto. Os alertas de fumaça a 1h15, o diretor se recusando a me deixar sair, as chamadas de emergência bloqueadas. Teresa interrompeu para perguntar ao diretor por que ele negou a um aluno que alegava uma emergência de banheiro. Ele disse que os alunos mentem sobre necessidades de banheiro para matar aula o tempo todo. Ela escreveu algo em seu caderno e me disse para continuar com minhas evidências. Mostrei os registros médicos do papai, seu horário de medicação e a declaração da vizinha sobre suas necessidades de cuidado. Então, Alfred entrou na sala carregando seu relatório oficial do Corpo de Bombeiros da inspeção. Ele sentou-se na cadeira de testemunha e abriu sua pasta de violações de segurança de nossa escola. Ele afirmou claramente que, sem a minha chamada de emergência, o incêndio teria sido fatal em minutos. A inalação de fumaça por si só teria matado o papai em seu estado inconsciente devido aos sedativos. Ele enfatizou como a política de celulares criava um risco de segurança inadmissível para toda a comunidade escolar. O diretor tentou argumentar que as regras precisam de aplicação consistente, mas Alfred o interrompeu. Ele disse: nenhuma política vale uma vida humana, e bloquear chamadas de emergência viola a lei federal. Os membros do painel se reuniram por 20 minutos enquanto todos nós sentávamos em um silêncio tenso. Quando voltaram, o administrador principal leu a decisão deles para o registro. Eles concluíram que, embora eu tivesse tecnicamente violado a política de celulares, as circunstâncias justificavam completamente minhas ações. Eles emitiram uma suspensão simbólica de um dia que eu já havia cumprido ao faltar à escola durante a recuperação do meu pai. Mais importante, eles decidiram que isso não apareceria em minhas candidaturas para a faculdade ou em meu histórico acadêmico permanente. O rosto do diretor ficou vermelho escuro, mas ele não pôde discutir com a decisão unânime do painel. Dentro de uma semana, o distrito enviou novos requisitos para todos os administradores em toda a rede. Eles teriam que completar 40 horas de treinamento sobre adaptações para deficientes e protocolos de emergência. O diretor recebeu sessões extras sobre como reconhecer emergências médicas legítimas em vez de desculpas normais de alunos. Ouvi dizer que ele reclamou para quem quisesse ouvir sobre a interferência indevida do governo, destruindo a disciplina escolar. Mas outros diretores do distrito, na verdade, agradeceram aos instrutores por esclarecerem regulamentos confusos. Na mesma semana, Sarah foi para sua própria audiência sobre a bolsa de mérito que havia perdido. Ela levou a documentação mostrando a hospitalização de emergência de sua mãe e a confusão de medicamentos que poderia ter sido fatal. O comitê de bolsas de estudo revisou seu caso e concordou que as circunstâncias justificavam ela ter pego seu celular. Eles restauraram o financiamento parcial para seu último semestre, embora não o valor total que ela havia ganhado originalmente. Ela chorou quando recebeu a carta, porque mesmo a ajuda parcial significava que ela ainda poderia comprar os livros. Comemoramos com pizza barata, ambos exaustos de lutar contra o sistema por justiça básica. Na semana seguinte, sentei-me em uma sala de aula vazia, fazendo a prova de recuperação de inglês que o Sr. Joe finalmente concordou em me dar. Minhas mãos tremiam um pouco enquanto eu escrevia a redação, porque essa prova decidiria se eu poderia me formar a tempo. A chefe do departamento sentou-se na mesa da frente, corrigindo provas enquanto eu trabalhava, ocasionalmente olhando para verificar o tempo. Terminei com 10 minutos de sobra e entreguei a ela meu caderno de prova.
Ela disse que o corrigiria até segunda-feira e que eu saberia minha nota final então. Naquele fim de semana, ajudei meu pai a praticar seus novos exercícios de fisioterapia que o médico recomendou para reduzir suas quedas. Instalamos barras de apoio em todos os corredores e movemos sua poltrona favorita para mais perto do banheiro. A vizinha passou 3 vezes como de costume, mas agora ela tinha uma lista de verificação que fizemos juntos com coisas para observar. Na segunda-feira de manhã, a chefe do departamento me chamou ao seu escritório e me mostrou minha nota da prova, 72%, o que elevou minha nota final para um C. Não era ótimo, mas o suficiente para passar e manter minha formatura nos trilhos. Ela me entregou o formulário oficial de alteração de nota e me disse para levá-lo à secretaria acadêmica imediatamente. Eu praticamente corri até lá e observei a mulher atrás do balcão atualizar meu histórico escolar no sistema do computador. 2 dias depois, o diretor parou de fazer sua rotina matinal de revista com scanner corporal na entrada. Em vez disso, um segurança apenas ficava lá observando os alunos entrarem, sem revistar ninguém. Ouvi de outros alunos que os pais estavam ligando para o conselho escolar sem parar depois que o incidente do incêndio do meu pai apareceu nas notícias locais. O conselho disse ao diretor que ele não poderia mais revistar os alunos sem uma suspeita razoável e específica de irregularidade. Ele ainda recolhia os celulares se os visse, mas não podia nos apalpar procurando por eles. Papai e eu passamos aquela noite ajustando seu horário de medicação com seu neurologista no Viva Voz. Mudamos seus sedativos das 13 horas para as 18 horas, quando eu definitivamente estaria em casa para observá-lo. O médico também prescreveu um analgésico diferente que não o deixaria completamente inconsciente. Em 2 semanas, as quedas do papai diminuíram de diárias para talvez 2 vezes por semana. Nosso sistema de alerta de emergência realmente funcionava agora que eu podia carregar meu celular abertamente. A vizinha começou a me enviar atualizações por mensagem ao longo do dia sobre como o papai estava. Eu conseguia me concentrar melhor nas aulas, sabendo que receberia uma mensagem se algo desse errado. 3 meses se passaram nesta nova rotina e as cartas de aceitação da faculdade começaram a chegar. Fui rejeitado nas faculdades mais concorridas, mas a Universidade Estadual me enviou um pacote de aceitação com uma pequena oferta de ajuda financeira. Não era a faculdade dos meus sonhos, mas era acessível e a apenas 2 horas de casa, então eu poderia visitar o papai nos fins de semana. Na mesma semana, a escola instalou novas placas em cada saída, explicando a política atualizada de telefones de emergência. Os alunos agora podiam usar telefones para pedir ajuda em emergências médicas, crises familiares ou situações de segurança sem punição. Os alunos realmente começaram a se sentir mais seguros, sabendo que podiam contatar seus pais se algo ruim acontecesse. Mais cartas de aceitação chegaram para outros alunos também, e Sara entrou em sua primeira opção com ajuda financeira suficiente para cobrir a maioria dos custos. Comparamos os pacotes de ajuda financeira na cantina, ajudando um ao outro a descobrir quais ofertas eram realmente bons negócios. O dia da formatura chegou mais rápido do que o esperado e eu estava na fila esperando para atravessar o palco. Meu celular pendia de um cordão oficial de adaptação médica em volta do meu pescoço, completamente legal e visível. Quando chamaram meu nome, subi para pegar meu diploma do diretor. Ele o estendeu com um aperto de mão mínimo, a mandíbula cerrada sem fazer contato visual. Peguei o diploma e saí do palco, onde meu pai estava esperando em sua cadeira de rodas com o maior sorriso que eu via em meses. Sara fez o discurso como oradora da turma em seguida, falando sobre como nossa classe aprendeu que defender o que é certo importa mais do que seguir regras injustas. Ela mencionou a importância de lutar por nós mesmos e pelos outros que precisam de ajuda. O diretor sentou-se no palco com os braços cruzados e o rosto completamente inexpressivo, enquanto os pais se levantavam para aplaudi-la. Depois da cerimônia, tiramos fotos do lado de fora e meu pai continuava dizendo a todos o quão orgulhoso ele estava. A vizinha que nos ajudava veio assistir e trouxe biscoitos caseiros para comemorar. Outros jovens e suas famílias pararam para me agradecer por lutar contra a política de celulares, já que isso os ajudou também. Naquele verão, trabalhei em um supermercado economizando dinheiro para a faculdade enquanto organizava o novo sistema de cuidados do meu pai. Contratamos um cuidador profissional para os dias de semana, usando os benefícios por invalidez do papai que finalmente foram aprovados. O cuidador tinha treinamento médico e podia lidar com os medicamentos e a fisioterapia do papai. Eu o treinei em todas as necessidades e preferências específicas do papai. Em 2 semanas, ele aprendeu seus programas de TV favoritos, como ele gostava de seus sanduíches e quais exercícios machucavam demais suas articulações. Em agosto, eu me sentia confiante para ir para a faculdade, sabendo que o papai tinha cuidados adequados. O cuidador tinha meu número e combinamos videochamadas diárias para que eu pudesse checá-lo. Papai até começou a usar um tablet para me enviar mensagens ao longo do dia com a ajuda do cuidador. O dia da mudança na Universidade Estadual pareceu surreal depois de tudo o que aconteceu no último ano. Diretores dando o aperto de mão mínimo na formatura, sem contato visual. Isso é alguém que sabe que estava errado, mas não consegue admitir, apenas seguindo os movimentos agora que seu poder foi retirado. Meu colega de quarto perguntou sobre o cordão médico que eu ainda usava com meu celular, e eu expliquei a história toda. Ele não conseguia acreditar que um diretor havia realmente bloqueado chamadas de emergência e disse que sua escola simplesmente tinha uma cesta de celulares em cada sala de aula. Estou estudando para me tornar professor de educação especial agora.
porque quero ajudar crianças que têm situações familiares como a minha. Às vezes, lutar contra um sistema injusto custa notas, estresse e noites sem dormir. Mas quando se trata de salvar a vida de alguém ou proteger crianças que precisam de ajuda, cada batalha vale a pena.